Norte. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Olhar do Olhar do Norte. Norte. Olhar do Norte. Round. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Olhar do Estou recebendo agora aqui no Estúdio Cine 7, no hall do Teatro Amazonas, nesse último dia de festival Olhar do Norte, o Sandro Paulo, que é gerente de espetáculos aqui do Teatro Amazonas, certo, Sandro? Gerente de espetáculo. E Sandro, me fala uma coisa, há quanto tempo você trabalha aqui no teatro? Ao total vai fazer 10 anos já, né, em 2 etapas separadas, em funções diferentes. Então, você trabalhou Qual foi a primeira função que você ocupou aqui? Eu cheguei aqui no teatro como indicador, né, mas passei por várias gerências, logística, né, administrativo, acervo histórico, até depois de um tempo eu saí do teatro e retornei agora como na gerência de espetáculo. Aí somando esses 2 períodos, 10 anos, quando vai ser? Vai ser no início de janeiro do ano que vem. Ah, já, então quase uma década aqui no teatro. Isso. Então, eu queria saber, Sandro, de você, aqui como gerente de espetáculos, você é o cara que recebe o pessoal, é isso? Isso, a minha missão aqui é receber todo mundo da melhor forma, acomodar todo mundo, deixar todo mundo confortável para o evento acontecer. E nesse sentido, quando você tem muita gente, aquele movimento, como é que dá para organizar? Como é que você faz essa muvuca ficar organizada para o pessoal entrar lá dentro e assistir o espetáculo? Isso, a gente tem alguns procedimentos aqui da casa para a entrada de público, né? A ordem de chegada geralmente são gratuitos, ou se tem venda de ingressos, eles já têm o seu localzinho pré-definido. Certo. Então a gente sempre tem um jeito de acomodar. Há eventos que dá um público enorme e a gente, infelizmente, não consegue acomodar todo mundo. A gente tem que entender que a casa é um patrimônio histórico. Eu costumo brincar dizendo que é um senhorzinho de 128 anos que a gente tem que cuidar para poder atender todo mundo bem. E hoje em dia, você tem esse número? Quantas pessoas cabem aqui no teatro? São no máximo? 684 pessoas no Teatro Amazonas, confortavelmente. Com acessibilidade, né? A gente atende todo tipo de público. Me fala uma coisa, nesses tempos aí que você é quase 10 anos, né? Perrengues, sempre a gente quer saber bastidores, essas coisas. Qual foi o dia que você falou, meu Deus, o maior desafio da sua carreira aqui de gerente de espetáculos para tomar conta? É muita história. Tem muita história. Todo dia é uma coisa diferente. O bom desse trabalho é que todo dia não é igual. Sim. Então a gente tem dias que está com um pico de público, dando 2 voltas aqui no Teatro Amazonas, e tem dia que a gente está com um público básico de 100, 150, né? Vai depender muito do evento. Sim. Mas os nossos maiores públicos são cinema, acredite se Cinema? quiser, lançamento de filmes. Qual foi? Eu posso dar um chute, aquele do Rio do Desejo? Isso, Foi esse foi o o maior último de que todos. foi um estouro. Pra gente foi um estouro que se formou fila até chegar na Praça de São Sebastião. Meu Até lá Deus. perto do monumento tinha fila e a gente avisando as pessoas que estavam lotadas e as pessoas não saíam da fila. Eu lembro também que teve um evento que do Cine 7 organizou aqui, que teve um público que eu acho que surpreendeu também, foi aquele do Silvino Santos, né? Isso, Também foi do uma coisa, Silvino. 2 sessões, Foram né? 2 sessões por conta da quantidade de pessoas. Isso aí. E aí eu queria saber sobre o Olhar do Norte, né? Para casa, para o teatro, como é que você observa o festival? Já eu acho que é o 4º, 5º ano que está aqui. Isso. Como é que tem sido essa Olha, presença do festival no teatro? O festival é importante para a cidade, inclusive, né? E o teatro é a cara do festival. Não vamos dividir isso, né? Tem um público diferenciado, tem um público que comumente não vem ao teatro, a gente até comentou isso, né? Que é um público bem diferente do que a gente costuma receber. Mas como a casa é aberta para todo tipo de pessoa, todo tipo de público, a gente procura receber da melhor forma possível. Até a gente aprende também os outros meios de receber melhor, né? A gente observa muito isso. Mas o público é bem diversificado e é muito importante esse festival. Quando você fala de diferente, o que ele tem mais de diferente do que costuma vir? Eu digo assim, não estou falando de público de financeiro, Sim, né? sim. Mas assim, o amazonense ele tem uma história de que o teatro ele não é do amazonense, mas a maioria dos nossos espetáculos são gratuitos. Sim. Então o cinema amazonense proporciona trazer um amigo que fez um filme, traz a família que nunca teve a oportunidade de vir,
é esse público que a gente quer captar. Então é legal ter festival aqui para isso, para que eles venham, conheçam e achem que a realidade não é isso que eles pensam. Que o teatro é de todo mundo, que é gratuito, que a amazonense não paga para visitar o teatro, né? Então a gente precisa que esse público tire essa história que o amazonense não tem acesso ao teatro. Ele tem, basta ele tomar posse, ele Sim. vir. Para encerrar, eu queria saber sua relação com o teatro, no sentido do que o teatro representa para a sua vida, já que você está aqui há 10 anos, todos os dias. Teatro é um grande diferencial na minha carreira. Depois que eu entrei aqui, né, mudou totalmente a minha vida, no sentido culturalmente falando, profissionalmente falando. Eu costumo dizer que o teatro, eu moro mais no teatro do que na minha casa. Você chega aqui que horas todo dia, sai que horas? Olha, geralmente eu estou chegando aqui 3 da tarde e saio daqui 11 horas, meia-noite, depois que termina o evento. Sim. Que a gente tem que fechar a casa também. E aí, então, é um dia inteiro aqui, né? É, uma tarde e noite toda aqui. Sandro, eu quero te agradecer muitíssimo. Você sempre recepciona muito bem tanto o festival quanto a gente aqui do Silvio Cine 7. E ano que vem a gente volta aqui te perturbar, tudo bem? Combinado? Pode perturbar. Se for essa perturbação, tá ótimo. Hora de receber aqui o Roberto Fernandes, ele que tem uma função primordial no festival. Ele é o projecionista. Então, tudo que você vê na tela é ele quem coloca. Você que aperta o play, é isso? Na verdade, é a IBA Criativa com os tá. nossos técnicos, né? Sim. Nós temos uma galera Você é o gestor ali. exatamente. A gente São que quantas organiza. pessoas da IBA? Que trabalham com projeção mapeada, nós temos 3 pessoas que são extremamente competentes nisso, técnicos, conhecem a fundo todo esse E processo. estão todos aqui. Tá somente um, que é o Tá. Félix. Aí vem uma pessoa aqui junto com você e fica. Exatamente. Então, Roberto, queria saber o seguinte: um festival de cinema, você tem filmes dos mais diversos, dos mais claros possíveis aos mais escuros e tudo mais. Sim. Curtas, longas metragens, enfim. Quais são os cuidados principais para uma projeção de qualidade, especialmente no Teatro Amazonas, que não é projetado para cinema inicialmente, né? Ele é um teatro. Como é que você pensa? Quais são os cuidados que tem que ter? Certo. Antes de tudo, é entender realmente o espaço, né? Como a gente já atua no Teatro Amazonas há muitos anos, com diversas outras projeções também, espetáculos, né? De dança, de música que acontece aqui. Mas para o Festival de Cinema existe uma peculiaridade, que é o High Qualition, né? Tipo, qualidade máxima de projeção. Então a gente pensa a questão da distância da tela, né? Potência do projetor, qual tipo de sistema de tecnologia de projeção que nós vamos utilizar, né? E todo ano que a gente tem participado, inclusive do Festival de Cinema, a gente tem aperfeiçoado, né, nosso sistema de projeção, nossos equipamentos. Até cheguei a comentar com o Caleb que hoje o Festival de Cinema da Amazônia, ele é a nossa régua de qualidade, né, dos nossos equipamentos de projeção, que é onde a gente consegue ter esse desafio justamente da diferença de vídeos, né, que alguns filmes são mais escuros, mais contraste, outros têm umas cores mais vivas, mais brilho, né, então a gente tem que ter essa malemolência na parte técnica de organizar, né, a coloração do filme, para que seja o mais fiel possível, né, na projeção, na lâmpada que sai do projetor, para as telas, né, como a direção do filme, né, a galera que projetou toda a qualidade de imagem fez. Então, o nosso desafio é esse, né, alinhar a coloração para que a projeção seja fiel à coloração do filme original. Hoje, assim, e aí vocês trazem quantos equipamentos para cá? É só um? É só o projetor? Para quem é totalmente leigo, como é essa montagem dessa aparelhagem? Quais são os aparelhos? Como é que funciona aqui para a gente ter a projeção que tem no Olhar do Norte? Ah, legal. Eu trago uma curiosidade que antes o projetor que a gente trabalhava era um barco, né? O nome do projetor que parece um barco mesmo, 10.000 lumens, e ele pesava 17 quilos. 17? É um projetor enorme, muito grande mesmo, e precisava de 2 pessoas para carregar. Então a gente traz só o projetor e o computador. Esse ano nós estamos com uma nova tecnologia, né, que fizemos a aquisição, que é um projetor a laser. Entendeu? Então a gente está trabalhando com projetor a laser com lâmpada de 7.500 lumens e que equivale a uns 3 projetores desse gigante. Então o projetor diminui. E é menorzinho? Como Sim, é? Bem menorzinho, eu acho que não pesa 5 quilos. Poxa. E a gente carrega ele num case pequenininho. E para funcionar, a gente também trabalha com um supercomputador, né? Como nós temos filmes aí de 100 gigas, 100 e poucos gigas, né, de tamanho, qualidade, né, assim, cinematográfica impecável. Então nós temos que ter também um computador com
placa de vídeo dedicada, um computador com um SSD, né, com um RAM também muito alta. Hoje a gente trabalha com i7, ele tem, acredito que 32 GB de RAM e uma placa de vídeo dedicada também, né? Então a gente tem esses equipamentos, tanto um supercomputador para rodar os filmes sem travar, né, rodar liso e utilizar o software também, que ou a Sim. gente usa o Resolume ou o OBS, né, que são softwares de Sim. transmissão e projeção mapeada. Isso vai depender do técnico. Alguns têm mais Aham. afinidade com um programa, outros com outro. Então é isso, é o computador, supercomputador e um superprojetor e um técnico que manje também operar essas máquinas para trazer Que no fidelidade e caso qualidade. ele é um desses técnicos. Sim, eu me aperfeiçoei, né, em projeção, tanto projeção mapeada, como sistema de projeções para audiovisual também. E a gente tem aperfeiçoado a nossa equipe, né, ano após anos. E onde é que faz isso? Onde é que vocês aprendem? Tem cursos? Aonde que são? Alguém que esteja vendo, esteja, opa, tô me interessando por isso. Onde é que tem, onde é que consegue esse conhecimento? Aqui em Manaus, né, mais especificamente na região norte, nós temos um déficit em relação a isso, né? Fica aí até uma dica, Na né, área pra do gente. audiovisual a gente tem muitos déficits. Nesse sentido de projeção, né? Sim. Então a gente acaba encontrando a oferta desses cursos muito em São Paulo, né? No eixo sudeste ali, São Paulo, Sim. Rio. É uma galera que manja muito, tem alta tecnologia também em projeção mapeada, né? E trabalha assim em diversos aspectos. Então a formação hoje ela é, né, buscada dentro desse eixo sudeste. E assim, apuros, né? Às vezes pode acontecer algum problema. Qual é assim, eu imagino que vocês tenham todo o cuidado do mundo, mas qual é o maior risco que tem durante uma projeção? De É, dar ruim. Os maiores riscos são ou o filme travar, né? Ou ficar desincronizado a fala com a imagem. Uma coisa que nós temos aperfeiçoado bastante é a questão da coloração, né? Que muda muito Sim. de um filme para outro. Então a gente trabalha esses aspectos de coloração individuais hoje, né? Através das nossas ferramentas. E a outra questão também que pega muito é o filme esticado, né? Imagem esticada e tudo mais. Então essa é uma Sim. das as coisas que a gente mais observa durante a projeção e trabalhamos para que não ocorra esses erros, né? Pra gente que é crítico e que tem meio cinéfilos, um errinho desses é nítido, né? Imagino para você, então, deve dar uma raiva se passar. Eu queria saber de você, para encerrar, Roberto, como é que você observa hoje a projeção nos cinemas de Manaus? A gente tem mais de 60 cinemas em Manaus, mas assim, para um leigo como eu, mas que vai muito ao cinema, eu noto problemas. Eu queria saber de uma pessoa técnica, especializada, aquela que sabe. A gente hoje melhorou? Como é que está o nosso nível? Você, quando vai ao cinema, você se satisfaz com o que você vê ou não? A gente está abaixo? Nós temos muito que melhorar, né? Aqui pra gente chega, obviamente, qualidade, mas a gente tem possibilidade de trazer mais qualidade de projeção, né? Algo mais impecável no que diz respeito à qualidade de imagem, né? Alguns cinemas hoje têm os projetores, assim, muito mais modernos, inclusive, do que nós estamos trabalhando aqui, né? Com uma pegada mais moderna. Até mesmo porque a projeção do cinema em si, ela tem uma questão diferente, né? Tanto do próprio sistema de hardware, né? Os equipamentos são diferentes. A própria forma como se recebe o filme, né? O sistema também do filme é diferente. Mas nós temos aí melhorado. Por exemplo, nos cinemas hoje, que nós temos alternativos, vamos dizer assim, que não sejam das grandes redes, que, por exemplo, Casarão de Ideias, Sim. né? Lá, por exemplo, o João aperfeiçoou seu sistema de projeção. O próprio cinema lá de Itacoatiara, que eu tive também o Que é o prazer de Movieland, conhecer, né? o Movieland também está com um sistema de projeção assim ultra moderno. Então, o que a gente tem percebido é que as grandes marcas continuam fazendo seu arroz com feijão ali, mas o cinema independente tem se aperfeiçoado cada vez mais no que diz respeito a equipamentos, né, a essa qualidade de projeção e apresentação para o público, né? Perfeito. Roberto, eu te agradeço muitíssimo. É sempre bom, assim, a gente muitas vezes está aqui ouvindo atores, diretores, mas tem uma galera também da área técnica que é bom escutar. A gente escutou aqui a Giza falando de produção, você agora de projeção. Então é sempre bom, porque é um festival que a gente consegue meio que fazer toda essa cadeia, né? Que muitas vezes
cinéfilos, a gente, como até a imprensa mesmo, a gente está muito focado nos filmes, mas tem todo um aparato e é sempre bom ouvir pessoas como você. Então, parabéns pelo sucesso do festival, mais uma vez, e que essa parceria continue aí por muito tempo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Caio. É importante mesmo falar, né, da galera Sim. que faz a questão da manutenção, né, da projeção e tudo mais, para que a experiência, né, do festival seja aquela esperada por toda a produção e mais ainda, que alcance a expectativa dos diretores, do elenco, né, quando são exibidos em alta qualidade aí nas telonas e aqui no Teatro Amazonas. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso e mais ainda agradecer ao Festival de Cinema, né, Olhar do Norte, pela parceria conosco, com a Ibar Criativa e toda a nossa projeção. E agora eu vou falar com uma diretora de um filme, um dos filmes principais desse domingo, a Liliane Maia, diretora de Um Olhar Inquieto, cinema de Jorge Bodansky. Isso. Seja bem-vinda, Liliane. Como é que você está? Depois da Opa. sessão, já passou o nervosismo? Já há muito tempo. Já. No meio do caminho a gente já vai entregando para Deus, para quem tiver que entregar e quando finaliza o filme, aí é um descanso. Agora é só circular. Mas o filme já rodou por São Paulo, por festivais e chega a Manaus. Como é que é essa recepção? Trazer o filme para a Amazônia, no Festival da Amazônia, e que tem uma temática Uhum. de um cineasta que sempre tratou a Amazônia. Esse filme é um edital da Sim. Ancine, né, do Fundo Setorial do Audiovisual, e a primeira janela é cinema. Sim. Só que antes de chegar no cinema, o filme começa a circular nos festivais, né? Então, o cinema mesmo, acho que só a partir do comecinho do ano que vem. Então, já foi o primeiro grande festival, digamos assim, de documentários, né? Que é Ou é tudo verdade? que é o É Tudo Verdade. Então, eles só passam filmes inéditos. Então, o filme foi selecionado, a gente foi para lá. Isso foi bem legal, porque a gente pôde mostrar um pouco, principalmente para a plateia paulista, para a plateia carioca, na verdade, para a plateia ali do Sudeste, né? A Sim. importância das cotas, né? Da conexão Norte-Nordeste. Isso foi uma coisa que eu fiz questão de destacar em todos os lugares por onde a gente passou com o filme, porque sempre surge, né, aquela coisa, mas puta, mas agora essa cota vai todo o dinheiro Pra para o lá, Norte, pra cá, Nordeste, né? Centro-Oeste, mas um tantinho para o Sudeste, quer dizer, gera aquela ciumeira. Todo mundo gostou muito do filme, né? São Paulo e Rio, até porque fala não só ah, de uma boa parte, de um longo período aí da história da América Latina, não só do Brasil, né, e a Amazônia também, obviamente, mas mostra também um pouco da trajetória do cinema, do jeito de filmar, né, dos vários tipos de câmera que o Bodansky utilizava, e hoje é o celular. Basicamente, ele só anda com o celular para a aflição dos montadores, porque sempre precisa de uma coisinha ou outra, mas ele não larga o celular. Então, todos gostaram muito, e aí eu fiz questão de frisar isso, né? Falei, pois é, talvez isso aqui, se não houvesse o Cone, né, a conexão Norte-Nordeste e Sim. Centro-Oeste, talvez esse filme jamais conseguisse chegar até aqui. Liliane, E começou de uma vontade sim. nossa daqui, né? De Então, Manaus. isso que eu queria saber. Você e o Bodansky já se conhecem há quanto tempo? E quando surge essa vontade de de repensar essa trajetória, né, que ele tem no cinema, especialmente com a Amazônia? Então, quando começaram a surgir os editais públicos, né? E aí eu comecei a ir atrás dos editais, né? E aí foi quando a gente também começou a fazer o Matapi, né? Junto com a Leão do Norte, com o Carlinhos e com o Clemilson, para tentar movimentar também essa cena daqui, né? Eu nunca tinha feito nada de cinema, vamos chamar assim. Eu sempre fui jornalista, mas também trabalhei com documentário jornalístico, né? Dentro de Sim. TV. E aí depois volto para os bancos da universidade, vou fazer a UEA, né, na primeira turma que teve de produção audiovisual, e eu não conhecia o Bodansky pessoalmente. Obviamente tinha escutado falar do Bodansky antes da faculdade, no período Sim. da faculdade, obviamente Tinha a gente assistido estuda algum um filme pouco. antes da faculdade dele? Oi? Tinha assistido algum filme do Bodansky antes? Tinha assistido Iracema, só. Iracema. Sabia de história, e aí eu conheci o Gustavo Sorange, que foi meu professor, Sim. que aí depois é a segunda parte, e aí começaram a surgir os editais. Eu falei, cara, eu tenho que arranjar uma história. Que história que eu vou arranjar? Né? E aí comecei a mexer em alguns livros meus, de uma pequena biblioteca que eu tenho em casa, assim, uma parte que é só de Amazônia, de amazonense, mas também de temáticas amazônicas, e literalmente me cai no pé um livro que foi editado pelo Diário Oficial de São Paulo, né, Sim. de cinema, de grande cineasta, e quando eu vejo estava esse livro do Bodansky, que eu nem sei como é que esse livro tinha ido parar lá em casa. E eu falei, cara, é isso, né? É um chamado, alguma coisa, abri para lá, abri para cá, folheei e resolvi ligar. Consegui o telefone do Bodansky, que também agora já não lembro mais com quem, e liguei para ele. Falei, eu falo português, ele fala português, mas pode acontecer ou não, né? E quando eu liguei, foi super solícito. Na mesma hora, ele disse que topava.
mas uma outra obsessão dele é do senador Evandro Carreira, né? Sim. Inicialmente a gente estava pensando em fazer um remake de Iracema, obviamente que não ia dar certo, e ele me demoveu dessa ideia ainda no telefone, porque uma coisa foi quando ele filmou Iracema, que não tinha. Era uma câmera e as pessoas não estavam muito ligadas nisso, então elas não teatralizavam muito, a coisa passava meio despercebida. Ele falou, Liliane, hoje todo mundo tem celular, todo mundo filma tudo, ia ser impossível ter a naturalidade daquela época. Sim. Bom, e acabou que conversa vai, conversa vem, chama o Gustavo Sorange, né, que conhece muito o trabalho do Bodansky, ele sim é a parte mais do historiador, eu fui só a entusiasta, né, a invenção, a de fazer o Sim. edital e acreditar. E aí chamo a 602 Filmes, a gente escreve, o edital passa. Esse filme é 10% do que seria inicialmente o filme. A gente filmou Sim. muita coisa aqui, muita coisa também em Belém, procurando essas histórias, mas aí a gente consegue retomar essas imagens antigas dos Cinta Larga, e aí o filme acabou que tomou outra história também não tão importante. Então, do que a gente filmou, acho que dá para fazer mais uns 2 filmes. Sim. Dá pra fazer? Vai sair ou é só um plano, uma Não sei, ideia? acho que se depender do Botansky, talvez, porque muitos Talvez. desses filmes dele são recortes, é o que ele fala. Ele Sim. sai, e ele fez muito isso aqui quando a gente estava gravando. Ele gravou mais um monte de coisa, então, assim, aproveita a pegada também para ter outros materiais. Né? Para você, Liliane, trabalhando ao lado do Bodansky, revisitando essa carreira dele, qual foi o tamanho do papel do Bodansky no cinema que ele fez para repensar a Amazônia, que sempre foi uma região muito mitificada, Uhum. de desbravadores, sabe? O inferno verde ou o paraíso. Qual foi esse papel para mudar essa visão? Bem louco, né? Até vendo um trechinho de uma das entrevistas lá do Karl Brugger, muito over, né? Muito do que se era vendido naquela época, principalmente Sim, para a Europa, né? Para os Estados Unidos, no caso ele que trabalhava para uma TV alemã, uma coisa meio over demais. Mais com o Bodansky, o que ele mesmo fala no filme, né? Ele grava, ele vê, passa por ali, pode ser que não dê nada, ele está gravando, ele vai descobrindo as histórias. Então, esse sim, período que a gente teve contato, é um cara que não planeja muito. Tanto que logo no começo foi meio difícil. Eu falei, gente, a gente não se conhecia. Ele tinha lido o projeto, não mudou uma vírgula, sequer uma linha, achei já isso estranhíssimo. Quando a gente foi gravar a primeira vez para começar a ter um grande copião de falas dele, se assustou, né? Yuri chegou lá com todos os equipamentos que são necessários, com luz, com câmera, com tripé, com boom, com tudo, e ele disse: "Não, eu não quero nada mais armado e nada simples. montado, que mais simples, e queria tudo com celular". Foi um sufoco. Depois que eu conheço a montadora, que eu digo, Liliane, obedece só em parte, outra parte não, tem que ter porque depois faz falta. Então, o Sim, cara que tá ali, ele tá ali sempre atento. Tu acha que ele tá, às vezes, pensando no mundo da lua? Não, ele tá vendo o entorno. E o Bodansky já tem mais de 80 anos, né? sim, Tem uma vitalidade. Belém, a gente andou muito. No Mato Grosso também, quando a gente foi para Aripuanã, que você vai de avião, depois você pega um ônibus, depois você pega um ônibus menorzinho ainda, até chegar lá, né? Que é quase sim. fronteirinha aqui já com o Amazonas, mas tendo que dar uma volta. Eu fiquei surpresa e surpreendida. E filmes dele, né? Por exemplo, Iracema parece que ele fez ontem. Sim. Parece que ele fez ontem, a temática é a mesma, os problemas continuam os mesmos e até piorar. É Juliane, eu isso. quero te agradecer imensamente. O filme então sai ano que vem, no circuito Para comercial. circuito comercial, sim. E foi bem legal, de repente, o Olhar do Norte ter chamado a gente. Pena que também Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Ontem que me deu toque de chamar as pessoas e tentar explicar que tem de um tudo, né? Sim, Um olhar inquieto, a gente tem as ditaduras da América do Sul naquele período, a gente tem cinema, a gente tem uma história de equipamentos, a gente tem a Amazônia e a gente tem esses projetos que continuam ainda, às vezes, a caírem de paraquedas sem que as pessoas avaliem. Então é um filme que eu acho que é legal, assim, de resgate mesmo da sem história. dúvida. Fora que para conhecer o cinema brasileiro é um prato cheio. Quero te É agradecer isso. imensamente. Tá bom. Prazer, seja bem-vinda sempre ao Estúdio Cine 7 ao Olhar do Norte, tá Tomara bom? que eu esteja simpatiquinha, porque Tá linda, relaxa, tranquilo. Muito obrigado.
Ou tu me decifras, homem do terceiro milênio, ou eu te devorarei com a devastação. Tião! Cadê o outro? Mas que Tião? Tu não é o Tião Brasil Grande? Brasil grande, cada vez maior, sempre pra frente. Chegou o momento de falar com a Priscila Maria, roteirista de Guardiões da Cobra Grande. Como eu estava até brincando com a Cobra Grande está assim on aqui nesse festival. É o Animação que participou do Olhinho, tem também Boiúna. Priscila, seja bem-vinda. Como é que você está? Você chegou ontem, sábado, a Manaus, certo? Já veio aqui para o festival, o filme passou. Como é que foi a emoção de ver o filme na tela do teatro? Nossa, eu até mandei mensagem no grupo do coletivo. Gente, nosso Sim. filme é outro numa tela Enorme, né? enorme, assim, porque é a primeira vez que a gente passa numa tela tão grande, né? Primeira vez que eu subi num palco tão grande. Para anunciar e tal. Exatamente. Então, é muito, enfim, é honroso demais estar aqui. É muito bom ver nosso trabalho, né, numa tela tão grande. É porque é para isso que a gente faz, né? Sim. Foi para isso que a gente ficou 1 ano realizando o projeto, para justamente passar numa tela enorme desse jeito. E sim, eu tinha vindo em Manaus, sei lá, tanto tempo atrás que eu nem me lembro. E aí já cheguei, já fui bem recebida, tenho amigos muito legais aqui da animação também, que é o Thiago Moraes, que Sim, está sim. me acompanhando, está me fazendo vários, né? Tá sendo seu apresentador, tá mostrando tudo aqui pela cidade para você. Exatamente, porque eu provei o X-Caboquinho hoje, uma Opa! delícia. Queria muito Aí, provar, comer de novo já, antes de ir gente, embora. você compra, a gente faz aqui uma cotinha para você levar uns 3 lá para Belém de volta. Exatamente. Mas foi muito bem recebida. Muito Me bem fale recebida. uma coisa, Priscila, como foi, então, você falou o projeto foi feito durante 1 ano, certo? Certo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o projeto, caso as pessoas não conheçam, o Guardiões da Cobra Grande, e como é que ele surgiu? Então, ele surgiu de dentro do coletivo Lusco Fusco. Eu ainda não fazia parte do coletivo e esse projeto já existia. Quando eu cheguei no coletivo, a única coisa que eu fiz foi pegar essa história e colocar em roteiro, né, no documento certinho, para a gente tentar um edital que já estava abrindo logo depois a Paulo Paulo Gustavo. Gustavo, né? Isso. Exatamente. E aí eu falei, galera, vou pegar essa história, a gente vai fazer um roteiro e aí a gente já inscreve. E foi nossa primeira inscrição E já passou. e já passou, né? Foi muito. Foi um projeto que ficou muito bonito, assim, né? Sim. Então. E aí, desculpa. Não, por favor. Não, eu queria saber, porque você fala da Lei Paulo Gustavo, a gente sabe todos os estigmas que a cultura, dinheiro para cultura, investimento, sempre tem. E eu queria que você falasse, então, que animação envolve muitas pessoas, Nossa, nem imagina. me fale. Quantas pessoas foram, você tem ideia, assim, de que foram empregadas, que participaram do filme, receberam, movimentaram a economia consequentemente? Vamos lá. Tivemos pelo menos umas 30, 35 pessoas. Impressionante, né? Foi uma equipe bem grande, assim, porque a animação, ela leva mais tempo
e ela leva mais gente para fazer, né? Sim. Então, é até uma questão para a gente da animação estar nesses editais junto com ficção, documentário live action, por exemplo, porque a gente está no mesmo lugar que eles, a gente está recebendo o mesmo, só que o nosso trabalho ele precisa de um pouco mais de recurso, Sim. por exemplo. Então a gente também tem essa, essa briga, né? Não briga no Sim, sentido sim, de sim, mas essa a gente, luta, né? exatamente, para que a gente, enquanto animação, a gente receba um pouco mais de recursos, porque a gente precisa de um pouco mais de recursos, né? Sim, A claro. gente E não é uma coisa assim, tipo, é um luxo e tudo mais, é porque não, realmente é não preciso, é né? tipo 100 mil para fazer um curta É de muito live pouco, action, né? Ah, sim, sim, é resolve. isso, mas para fazer um curta de animação, a gente precisa de um pouco mais, a gente passa um pouco mais apertado, digamos É, assim. e aí você falando nisso, né? 35 pessoas num curta-metragem de animação, e é o que eu sempre digo, né? Quando se coloca dinheiro na cultura, você está movimentando a economia, porque você vai pagar um curso, vai ir no supermercado e outras pessoas, essas Exatamente, outras 34 pessoas com quem você trabalhou fizeram, né? Então, às vezes, exatamente. as pessoas não têm muitas vezes essa noção. Eu queria saber agora de você, é, a- uma lenda como a da Cobra Grande, né? Que, enfim, como a gente tem aqui também no Amazonas, a Amazônia tem muito dessas riquezas, dessas histórias, das encantarias. Na animação, você acha que é um caminho que elas podem ser talvez ainda mais exploradas? Como é que você observa essa possibilidade que a animação oferece, que tem tantas possibilidades que pode. Porque quando a gente faz uma live action, ela está inserida dentro de um contexto, às vezes você conseguir fazer uma ficção científica dela é muito mais difícil. Na animação, você tem mil possibilidades de fazer da maneira como quiser, nas texturas, nos contextos, enfim, que a animação me parece mais flexível nesse sentido. Sim, sim. Pensando nesse tipo das lendas, das encantarias que a gente tem aqui na Amazônia, é um caminho tanto, eu imagino, né? Sim, sim. Por exemplo, esse curta que a gente pensou, a gente já está pensando na série, por Já exemplo. tem a série Já, a a gente já caminho, tá, né? já, a gente já está pensando, Tomara. estamos jogando para o universo já. Porque daqui a pouco a gente quer que saia uma série, por exemplo, porque a gente já construiu um universo em Sim. torno do sono da cobra, né? Então a gente já tem guardiões que guardam o sono da cobra, a gente já tem uma escola, talvez que formem esses guardiões, Harry então Potter, assim. é uma coisa meio Harry Potter tupiniquim, né? Como Sim, a gente, sim. a gente Amazônico. colocaria exatamente. Mas eu penso muito que essas encantarias, né, com esse universo eh, que a gente tem muita coisa e tem histórias que eu ouvi aqui em Manaus que eu nunca tinha ouvido em Belém, né? A gente tem essas histórias que são mais gerais, mas a gente tem as histórias que são Específicas, né? específicas de cada lugar, né? Eu nunca gostaria muito de ir para o Acre, por exemplo, para Com certeza entender deve ter outras, né? outras, exatamente, né? Mas essas histórias elas servem só de pontapé. Eu acho que elas podem abrir a nossa mente para vários lugares e a animação é uma ferramenta muito potente para Sim. isso, não só enquanto audiovisual necessariamente, mas enquanto formação da nossa identidade também, sabe? Como ele atinge vários públicos, né, especialmente o infantil, que está nesse processo de formação, eu acho isso. Acho que a animação ela me pega aí nesse lugar, sabe? De Sim, formar, assim. você estava falando, era justamente o que eu estava pensando, né? A força que a animação tem de chegar e levar a nossa cultura de uma maneira lúdica e feita por profissionais como você, daqui da Exatamente. região. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua carreira. Você foi indicada ao Emmy, tal, seu trabalho, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória ao longo desse tempo na animação. Bom, eu iniciei a escrever roteiro de animação há uns 5, 6 anos atrás. Fui roteirista da série do Menino Maluquinho, que está na Netflix, Sim, Netflix, né? Que fomos indicados ao Emmy. E aí, depois do Menino Maluquinho,
Negócio decolou. Só a maior parte dos meus trabalhos são em animação. Faço, não só escrevo roteiro, mas faço curadoria, faço júri também de festival. Recentemente fiz júri do Kinofórum, né, que é um dos Sim. maiores festivais de curta. Festival Internacional de Curtas de São Paulo, né? Exatamente. E também já fiz parte da diretoria da ABCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação, né? Fiz parte Uhum. da diretoria até a nossa, a última gestão foi a nossa. Acabei de sair também. E além, né, desse universo mais, também eu me interesso muito pela questão mais política também, né, de Sim. leis de incentivo e tal. A gente está numa lutinha também em Belém para conseguir as nossas leis de incentivo, né? Que Leis não do só município e do estado, isso, que certo? não só Aldir Blanc. E também tem uma mostra de animação em Belém. Esse ano a gente fez nossa primeira edição com a ajuda da Aldir Blanc. Sempre aí, né? A gente Sim, sempre os editais. exatamente, salvando a gente. E foi um sucesso, assim, foi muito legal a gente receber filmes daqui, a gente recebeu filmes de toda a Amazônia. E aí é isso, assim, a gente fez essa. Então também tô com um pezinho em cada lugar, assim, no que diz Sim. respeito à animação. Tô tentando me encontrar também ainda, né? Porque eu acho que não é só roteiro, né? A Não, gente sim, também sim. tem. Mas olha, Priscila, é aquilo que eu falo, eu não fiz de costume quando a gente vê animações na região norte, na Amazônia, porque é muito valoroso ter esses projetos, então cada filme de animação, eu fico muito feliz de estar aqui. Tem o de vocês, tem o Planeta Fome também, de Rondônia, que passou na mostra Sim, ele é competitiva. muito bom esse Sim, muito filme. Eu bom, gosto muito desse excelente. filme. Enfim, é muito importante, muito legal. Então, a sua presença aqui também é extremamente valorosa. Pena que você chegou no finalzinho do festival, mas eu espero que você aproveite o máximo e volte Com sempre, certeza, porque com certeza. e aí que a gente volte aqui, você venha mais vezes ao estúdio Cine7, mas é um prazer imenso recebê-la. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, de estar aqui. Meu Deus, eu estou muito emocionada. É um teatro muito bonito, é um evento muito bonito e muito importante pra gente. Então, só agradeço. Muito obrigada, de Eu que verdade. agradeço, volte sempre, tá bom? Muito Valeu. obrigada. Agora eu recebo aqui o cara que faz essas artes maravilhosas, da identidade visual do Olhar do Norte, o Ink Bentes. Ink, parabéns primeiro pelo teu trabalho. Cada ano uma arte mais bonita do que a outra. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem. Tô bem ansioso. Você hoje vai subir no palco, hoje me falaram, né? já me falaram que eu vou subir no palco. Um dos anos eu falava pro Vitor, pelo amor de Deus, não me faz isso. Não faz. Mas acho que já chegou na hora, né, de eu ir e falar um pouquinho de mim também, do meu trabalho, é importante. Ink, me fala uma coisa, como é que começou essa parceria aqui com o festival? O Vitor entrou em contato comigo. Vitor Caleb, só pro Vitor pessoal. Caleb, o Vitor Caleb. E foi no olhar da pandemia, foi o primeiro ano que eu contribuí com o meu trabalho. 2020? Acho que foi 2020. 2021, né? A gente já tá há 4 anos juntos, já trabalhando juntos. Sim. Foi. E desde lá.
Foi. E como é que, assim, você tem sido esse trabalho, né? Ano a ano, você tem aprimorado cada vez mais a identidade visual. Como é que surgiu a primeira ideia e aí como é que ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo? No início, o Olhar do Norte ele tinha uma outra identidade e essas paletas foram mudando e conforme elas foram mudando, eu fui me adaptando a isso. Tanto Sim. que no ano de 2023 as cores eram mais roxa, um verdinho. Foi a partir daí que a identidade foi mais se intensificando, foi se solidificando. E todos esses anos eu não guardo só alguns meses para o festival. Eu fico o ano todo pensando em como que vai ser essa próxima identidade. Tanto que essa última identidade ela já vem sido pensada há muito tempo. Só que Quanto aí tempo, mais ou menos? é porque muito do que eu vivo, muito sim. por exemplo, esse ano eu perdi minha avó e eu queria muito homenagear ela nos detalhes dessa ilustração. E ela tá lá também. Então, vamos falar um pouquinho então Vamos, dessa vamos, vamos. arte, né? Como é que Sim, sim. o que ela simboliza? O que você buscou passar, aliando também com o seu sentimento da sua perda da sua avó, mas também com aquilo que o festival apontava, o que a direção, a organização queria. Como é que foi você equilibrar isso? Bom, o tema desse ano é ensinâncias, memórias e existências. O que eu quis passar nisso é para falar a respeito do ensinamentos que a gente tem. Por exemplo, eu sou de Jurutipará. O ensinamento que a gente aprende, como, por exemplo, eu aprendi que eu devo pedir licença ao entrar na mata, que os banhos de ervas tiram o que é ruim de mim e me purificam, me protegem. Esses ensinamentos. E eu quis trazer para essa arte. E também a importância dos ensinamentos dos mais velhos e de como isso é passado, essa continuidade que nos mantém de pé, do passado que ensina o presente e o presente passando para frente, para o futuro. Certo. Me fala uma coisa, quando você começa, como é que é quando você começa a ver essa arte sendo publicada no Instagram? A gente olha pelas ruas da cidade, tá lá a sua arte. Qual é o sentimento, assim? Você fica nervoso, você fala, então você chega e para, fui eu que fiz. Como é que você faz isso? Como é que é esse sentimento, assim? Nossa, eu fico muito feliz porque o meu trabalho não é só para falar sobre mim. Sim. É sobre tudo o que me moldou, todos os encontros, todas as pessoas que fizeram ser o que eu sou hoje. Então é muito bacana ver esse trabalho, a reação que o pessoal tem a respeito dele e como esse meu trabalho ele contribui para ser uma porta, para chamar atenção para o Festival de Cinema da Amazônia, que é um festival incrível e que a cada ano está crescendo cada vez mais. E para o ano que vem, você falou que, olha, o trabalho é contínuo, não para. Então você já está de olho, assim, já está pensando o que pode vir no que vem, ou isso vai com Isso vem com o tempo. Com o tempo. Vem com o tempo. É muito Então, bem, é isso, Ike. Eu quero te agradecer imensamente, te dar os parabéns. Cada ano, assim, a gente pensa, ele já chegou no auge, aí você vai lá e não. Aumenta a né? expectativa, né? Virou uma das atrações, né? Aquela coisa do tipo, o que o Ike vai aprontar? Eita. Não, sim, a gente fica ansioso. Mas é isso, cara. Todo sucesso do mundo pra você. Tem a sua página no Instagram, só queria que você falasse, porque lá, além do festival, tem outras artes, né? Então, dá para me encontrar no Festival Olhar do Norte, que eles me marcaram também, e a minha página é @Inkbentes. Inkbentes. Isso. Perfeito, Ike. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado Parabéns também. pelo trabalho. Obrigadão, amigo. E agora eu recebo aqui o diretor Fabiano Barros. Fabiano, como é que você tá? Tudo bom? Tá bem, tá tranquilo, feliz, né, de estar aqui no festival mais uma vez. Eu tô aqui falando com o Fabiano, eu tenho que liberar já que vai começar a cerimônia de premiação. Expectativas, acho que você vai levar algum prêmio hoje? Abra seu coração. Não, na verdade, eu acho que essa questão de prêmios é muito consequência, né, a gente talvez quando faça cinema não pensa muito nisso. Seria muito bom ganhar, mas por tudo que eu vi aqui, eu acho que muita gente merece, tem muita coisa boa, a produção da Amazônia tá muito bom.
né? Político. Eu tô Não, não é sentindo, mas político, tudo bem, não. tudo É bem. porque realmente então, tem muita coisa boa e fica muito difícil a gente classificar, né? Claro Olha, que algumas coisas se destacam sempre, mas sim. aí a gente fica nesse aguardo, nessa expectativa. O passarinho me disse que você terá alguma boa notícia, mas eu não posso falar mais nada. Enfim, eu quero saber assim, como é que Mucura, você está aqui com Mucura na Mostra Amazônia. Cara, eu queria saber de você, muitas vezes fala cinema de gênero da Amazônia, não. Ou então se é aquela coisa, é mal feito, trash. Mucura é a prova de que dá para fazer cinema de terror com qualidade, com muita qualidade, não é pouca, e bem feito, uma história bem contada, enfim. Queria saber de você como foi desenvolver o filme, chegar a essa solução, um filme que é todo ambientado em um ambiente, em um local só. Como é que foi essa ideia? Então, a Mucura, na verdade, ela parte. A gente fala muito, classifica essa questão de terror, de horror, né? Essa coisa de suspense, mas a gente parte muito de uma problemática social, né? Que é a Sim. questão da própria mãe. A Mucura nasce de uma frase de uma amiga minha que falou que tem muito medo, que ela é mãe, né? Mãe solo, ela tem muito medo de morrer e deixar os filhos no mundo, e tem Sozinha. muito medo que os filhos morram e ela fique só. E Mucura, ela parte disso, né? Na verdade, talvez seja até um terror social, Sim. no sentido de tudo que essas mães passam. E essa questão de você pensar um cinema com qualidade, né? Tem muito a ver com toda a equipe que você junta e faz pensar esse projeto. Então eu tenho uma equipe muito boa, que parte de duas pessoas maravilhosas, que são os nossos produtores executivos, que é o João Leão e a Emily Lamarão, que são duas Sim. pessoas que compra os projetos, consegue o recurso e depois disso deságua. A gente teve em Mucura cerca de 30 pessoas trabalhando. 70? 30. 30 pessoas perdão. trabalhando numa casinha, né? Para filmar uma única pessoa Sim, dentro ali o daquele tempo lugar. inteiro. E Mucura é muito gostoso de fazer, que a gente construiu tudo do zero, né? A gente Sim. construiu a casa. A casa é construída? A casa é construída para o filme. Os objetos são pensados e construídos e tudo parte da personagem da gente, da Marta. Então, tudo que você vê dentro do Mucura é uma derivação do próprio personagem. Sim. E talvez a gente consiga alcançar essa questão da qualidade dentro do cinema, porque todo mundo pensou no filme e pensou de forma igual, né? De E a construir gente, essa isso obra. está muito claro, assim, cada plano, tudo muito bem pensado, enfim, sua direção para variar, muito boa. E falando direção boa, porque você já ganhou aqui o festival com Ela Mora Logo Isso. Ali, também Gramado, que você venceu, teve também ano passado no júri, assim, e esse ano veio uma comitiva, caravana lá de Rondônia. O que assim representa para você, para sua carreira, o Olhar do Norte? Então, eu acho que o Olhar do Norte é a grande janela da gente. É o único festival que a gente tem que traz toda a obra, né, cinematográfica da região norte do Brasil. Eu acho que é de extrema importância. Eu acho que quando a gente passa por aqui, a gente é visto, né? A gente é referenciado. Depois que a gente passou por aqui, a gente foi buscado em muitos lugares do Brasil. Hoje o Ela Mora Logo Ali, por exemplo, circula em vários projetos, né? Projeto do MEC, a gente está no Itaú Cultural Player, a gente está com vários projetos que está circulando. Então, a gente deve muito essa questão ao do Olhar do Norte. E outra coisa, a gente teve aqui, excepcionalmente esse ano, 18 inscritos de Rondônia. Sim. E 7 filmes na programação. Isso é um ganho muito grande para o cinema rondoniense, né? É muito interessante saber que o artista de cinema de Rondônia está produzindo e está participando de um projeto, de um festival como esse. Perfeito. Fabiano, tenho que te liberar. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo filme. E, todo ano, se puder, volte, que você será muito bem recebido no Estúdio Cine 7, no Olhar do Norte. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês também. Olhar do norte. 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 Olhar do norte.